E a gente segue falando sobre o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE e o nosso convidado agora é o jurista Marlon Reis, atual secretário na Comissão Nacional de Direitos Difusos e Coletivos da UAB e um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa. Doutor Marlon, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma ótima oportunidade para falar com um senhor que tem tanto conhecimento a respeito da Lei da Ficha Limpa e está acompanhando passo a passo esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE. Queria saber quais são suas expectativas em relação a esse julgamento que vai ser retomado amanhã, doutor, pensando na configuração da corte e também na ação que está sendo discutida, no mérito da ação. Estava falando com a Dora Kramer, nossa analista, que eu não conversei com ninguém ainda, pró ou contra Bolsonaro, que não acredite que haverá essa sentença de inelegibilidade. Queria te ouvir. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que se trata de uma observação muito pessoal. Eu não tive nenhuma aproximação nesse ambiente que cerca exatamente os ministros para dar a minha opinião sobre o que eu imagino, né, para o resultado desse julgamento. Mas eu me somo a esse número grande de pessoas que acreditam que não há outra solução para o TSE a não ser a declaração da inelegibilidade. E falo também dentro da minha própria perspectiva de estudioso do assunto, de pesquisador, também de mobilizador nesse tema, e acho que ali estão realmente configurados todos os elementos para a decretação da inelegibilidade por abuso de poder. Sim, essa questão que o senhor levantou agora no final, do passo a passo e até da importância da própria lei da ficha limpa nesse julgamento, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Por que ela está sendo determinante para essa possível inelegibilidade a se conferir ou não até o final da semana? Isso. Há uma grande curiosidade a esse respeito, é muito interessante e muito bom que haja abertura aqui no espaço para que mais pessoas saibam disso. A lei da ficha limpa, ela mudou um aspecto da lei de inelegibilidades que é essencial para que exista esse julgamento. O que é? Antes da lei da ficha limpa, quando alguém perdia uma eleição, ele não podia ser acusado de abuso de poder político ou econômico, por exemplo. Simplesmente eram arquivadas quaisquer denúncias. Era como se houvesse uma absolvição pela derrota. Já com a lei da ficha limpa, se estabeleceu um dispositivo que, na hora de escrever o projeto de lei, inclusive fui eu mesmo que redigi, afirmando que não deve se considerar o aspecto relacionado a qual impacto aquele ato abusivo teve no resultado do pleito, mas sim a gravidade das circunstâncias. Foi isso que mudou tudo e tornou possível uma virada de página e tornou, por isso mesmo, possível a ocorrência desse julgamento. Então, antes da lei da ficha limpa, nós jamais estaríamos sequer com o processo aberto contra um candidato derrotado a qualquer cargo que fosse. Agora tem mais um detalhe, é que também houve outra mudança fundamental. 3 anos era a inelegibilidade apenas, num caso como esse. Significava que mesmo que a ação fosse julgada procedente, na eleição seguinte ele já poderia participar, quem quer que fosse o condenado. Agora não, são 8 anos. Então, sem a lei da ficha limpa, Jair Bolsonaro não estaria sendo julgado pelo TSE. Doutor, Dora Kramer também tem pergunta para o senhor. Dora? Boa noite, doutor Marlon. É inegável, indiscutível que o advento da lei da ficha limpa mudou vários procedimentos. Mudou, claro que não mudou completamente, mas há mudanças significativas no cenário político. Eu queria saber do senhor se a lei da ficha limpa ainda pode avançar mais, se ainda há espaço, há necessidade para modificações que tornem essa página que o senhor disse, que virou a próxima página, que vem ainda mais aperfeiçoada do ponto de vista dos procedimentos políticos, partidários e eleitorais no Brasil. Dora, muito obrigado pela oportunidade que você me dá de tocar nesse ponto. A lei da ficha limpa, ela foi um exercício muito grande de cidadania, consumiu uma energia gigante, sem precedentes de mobilização social, para conquistar
tudo o que era possível naquele momento. E eu não diria que se conseguiu tudo o que se queria, mas se conquistou, sim, tudo o que era possível naquele quadrante histórico daqueles idos de 2010, quando se concluiu a votação no parlamento e a lei foi sancionada. 13 anos depois, é lógico que nós temos um olhar sobre a lei que permitiria que nós fizéssemos um debate muito grande sobre algumas minúcias. Mas ainda entendo que não é hora de falar em mudança alguma, porque ainda são fortes, e muito fortes, aqueles que aguardam o primeiro momento não para aprimorá-la, mas para retroceder ao período anterior à lei da ficha limpa. São falas fortes, às vezes confessadas, e na maioria das vezes tratadas apenas nos bastidores. E nós que acompanhamos tudo muito de perto, não queremos mudança alguma na lei da ficha limpa, porque se abrisse um processo legislativo sobre ela, não seria para melhor, seria para retroagir. Mas sim, eu espero pelo tempo que nós possamos ter segurança do passo que nós demos e ir além. Deixa eu aproveitar, doutora, a presença do senhor aqui no Jornal Hoje para a gente tratar de um outro assunto, rapidamente também. O STF formou maioria hoje para autorizar, para validar o uso de delações premiadas no contexto de ações apresentadas pelo Ministério Público Federal que envolvam investigações por improbidade administrativa, o que antes só acontecia no contexto de ações que envolvessem organizações criminosas. O senhor acha que é algo positivo? Quero dizer o seguinte, essas delações associadas a provas são importantes e necessárias, talvez, ou um instrumento importante para dar início a investigações? Como o senhor se posiciona nessa discussão? Bom, eu advogo num dos processos no âmbito do Supremo que busca, inclusive, a declaração de inelegibilidade, da inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei de improbidade administrativa que foram mudados em leis recentes. A decisão de hoje foi positiva, sim. Na verdade, ela apenas sacramenta um entendimento que já é típico das diversas instâncias do Poder Judiciário, da possibilidade de comunicação de provas entre os ambientes criminal e civil, sempre que houver realmente uma pertinência, uma compatibilidade, uma utilidade dessas provas. Bom lembrar que a delação sem prova não vale nada. Não tem valor. A delação só faz sentido e só pode ser homologada se ela representar uma entrega de provas. Então não se trata apenas de um depoimento, muitas vezes vindo de alguém interessado em buscar uma benesse, né, processual para si próprio. Por isso é necessário que venha acompanhada de provas. E são essas provas que interessam a procedimentos sancionatórios como o previsto na lei de improbidade. É de interesse da sociedade que essas ações sejam bem instruídas. Por quê? Às vezes as provas vêm até para beneficiar o réu, mas muitas vezes ela vem para prejudicar, vem para beneficiar a sociedade, muitas vezes lesada, né? Então eu acompanhei e gostei e comemorei a decisão do Supremo de hoje. Pois bem, conversamos com o jurista Marlon Reis, atual secretário na Comissão Nacional de Direitos Difusos e Coletivos da UAB e um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa. Bom demais tê-lo aqui. Doutor, bem-vindo sempre à Jovem Pan News. Ótima semana, boa noite. Obrigado, igualmente.